Então os homens de Quiriate Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor. E eles a conduziram para a casa de Abinadad, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Yahvé, o Senhor. Desde o dia que a arca do Senhor foi instalada em Quiriate Jearim, um longo tempo se passou, foram 20 anos, e todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé, o Senhor, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros, e de toda a imagem da deusa Astorate. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora as várias imagens de Baal, Astorate e outros deuses e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. E Samuel prosseguiu proclamando: reuni-vos, pois, todo Israel em Mispa, para que eu possa interceder por vós perante Yahvé, o Senhor. Reuniram-se em Mispa, tiraram a água, derramaram diante do Senhor, jejuaram naquele dia e confessaram: pecamos contra Yahvé, ó Senhor. E foi em Mispa que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas haviam se reunido em assembleia em Mispa, os príncipes, líderes do povo filisteu, subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram um grande medo dos soldados filisteus. Correram para Samuel e rogaram: não cesse de invocar o nome de Yahvé, o Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve da mão dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeirinho, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor, pelo povo de Israel. E Yahvé o ouviu e respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel. Mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu. Colocou todos os soldados em pânicos e foram derrotados por Israel. As forças militares de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até certa região localizada no Bet-car, exterminando-os pelo caminho. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida em Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Even-Azer. Ebenezer significa rocha do socorro, querendo dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Desse modo os filisteus foram derrotados, e o Senhor não permitiu que invadisse a terra de Israel durante o tempo que Samuel viveu. Senhor, a tua palavra foi lida. Nesta manhã peço que venhas me tomar nas tuas mãos, para que eu seja apenas um instrumento usado por ti. A minha qualificação pessoal não é capaz de apenas com um discurso alcançar todas as pessoas, e principalmente porque não está escrito esse discurso. Mas todas as pessoas que estão no templo vieram para ouvir a tua voz. Aquelas que me assistem ao vivo pela internet, quando assistirem esse culto no programa Pensando Bem, e quando também estiverem assistindo por um dos nossos canais de mídia. Que esta palavra seja eficaz em nossas vidas, venha nos trazer a compreensão, venha nos trazer o direcionamento e venha nos abençoar pelo poder da tua palavra, é assim que nós cremos através do nome poderoso do Senhor Jesus. Por gentileza, se assente. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Amém? Último domingo do ano. Há uns 300 e poucos dias atrás, nós tivemos o primeiro domingo, né? E quero agradecer a Deus pela tua vida. Começamos e estamos terminando o ano na presença do Senhor. Aleluia. Muitas coisas aconteceram, o dólar subiu demais, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente mudou de emprego, ministros subiram, ministros caíram, e nós permanecemos firmes na presença do Senhor. Quero que você entenda que quanto mais nós nos aprofundarmos no conhecimento e na estrutura da palavra de Deus, mais nós iremos usufruir das coisas espirituais. Viu? Eu queria que você abrisse seu entendimento para isso. Deus, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que cuida dos filhos dEle.
Porém, as coisas são condicionadas. Deus não pode invadir o teu desejo. Deus não pode fazer nada que a tua inteligência não aceite. Por isso que tem muitas pessoas que frequentam igrejas durante muitos anos que não são abençoadas, porque fazem as coisas mediante ao medo, né? Fazem as coisas mediante a troca. Tem pessoa que vem na igreja apenas para tirar um peso das costas, ou porque aprenderam que tinha que pagar a Deus alguma coisa, e se aquela semana não a fizessem, seria uma semana ruim. Eu quero dizer para você que nada disso existe. Tenho insistido algumas vezes em te falar que o culto que nós prestamos a Deus é um culto diário, viu? Entenda isso. Quando nos reunimos aqui no templo, porque a igreja, aqui vazio é um templo, né? Aqui vazio é apenas um local de alvenaria onde prestamos o culto a Deus. Quando eu e você nos reunimos aqui, a partir de 3 pessoas, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em um lugar, isso chama lugar, eu estarei no meio de vós. Então, por menor que seja a situação, ou por menos pessoa que teve 2 ou 3, e 2 ou 3 é interessante, né? Você pode estar sozinho e estar em 2 ou 3, amém? Dá para entender essas coisas espirituais? Você pode estar sozinho e estar em 2 ou 3, Deus vai te abençoar. Porque estando você, está o Espírito Santo, você clama por Jesus, os 3 se remetem a Deus, através de Jesus, Deus vai dar a resposta para a tua vida. Então você nunca está sozinho. Então durante todo o dia, aonde nós estivermos, nós podemos prestar um culto a Deus. E é na essência de se prestar um culto a Deus que a bênção vem sobre as nossas vidas. Voltando um pouquinho no nosso projeto de vida, não é o sacrifício de eu fazer, é a condição de obedecer. Amém? Amém? Então não é no sacrifício de se fazer, é na condição de obedecer que a bênção vem sobre nós. E quando nós formos desenvolvendo isso durante o ano, você vai ver que vai vir situações adversas. Entenda, em 2016 nós teremos os mesmos problemas que nós tivemos em 2015, acrescentado com algumas variáveis econômicas e financeiras, pelo desequilíbrio que está passando o nosso país. Mas também não se preocupe muito com isso. Às vezes, vocês já ouviram falar, por exemplo, em 2016 vai acontecer dessa situação, porque é um ano de eleições novamente, né? Cada 2 anos nós temos uma eleição aqui no país. Poderia ser a 4 anos, ficaria mais barato para nós, viu? Né? Mas a cada 2 anos eles dão um jeitinho de fazer uma eleição, tem uma maracutaia toda, sai um dinheirinho largado disso daí. Agora você entende por que se recolhe muito imposto e pouco volta para nós? Né? Essa semana saiu um índice de quanto ganha um deputado federal. E tem professores aí que não receberam nem o salário de novembro, nem o de dezembro, nem o 13º, mas lá em cima não faltou nada. E eles estão lá trabalhando para nós, só que nós não vamos falar de política hoje, né? Vou falar de MISPA, deixa isso para lá. Mas eu estava falando para você que nesse ano de 2016 vai acontecer alguns tubos de ensaio. Então, por exemplo, vai ter eleição para prefeito aqui. Então, cada partido está tentando pôr uma pessoa para ganhar a prefeitura. Aí eles fazem alguns ensaios. Então, pega o nome de uma pessoa e lança. Aquela pessoa não é o candidato do partido, mas eles querem saber como que está a antenação das pessoas. Então lança o nome de tubo de ensaio. Aí as pessoas falam bem ou falam mal. Aí quem é o padrinho dele, que na realidade é quem vai querer sair, vai saber como é que está o posicionamento geopolítico da cidade. E Satanás vive lançando tubos de ensaio, vive lançando mensagens de ensaio. E uma delas para 2016 é que a coisa vai estar muito ruim. Mas, por favor, não que não seja verdade, é a realidade. Viu? Vai ser um ano, na opinião de vários especialistas, péssimo ano. Mas fica tranquilo, nós não somos desse mundo, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Se você não se envolver com o problema não entra em você. Grava isso na tua cabeça. Se você não se envolver com o problema, você olhar, você observar. E aí Satanás fala, vai ser difícil. Você fala assim, vai ser difícil para quem não tem Cristo, vai ser difícil para quem não é dizimista, vai ser difícil para quem não tem fé.
Eu creio no meu Senhor Jesus Cristo, pelo sangue dele fui lavado e remido, sou embaixador de Deus aqui na terra e sou representante de uma nação especial. Uma nação que não vê as coisas desgraçadas, mas uma nação que vê as coisas abençoadas, porque eu sou o caminho da bênção nesse lugar. O ano vai passar e nós vamos nos encontrar no último domingo de 2016, salvo que o Senhor Jesus Cristo volte ou algum de nós partimos para o Senhor. Mas se partir, irmão, vai com Deus, eu vou com Deus, porque lá no céu está muito melhor que aqui. Viu? E comece a trabalhar a morte na tua cabeça, não como uma coisa repreensiva. Tem gente que tem morte como uma repreensão, né? Não é. Morte você passou daqui para uma melhor. E se você prestar bem atenção, gente boa morre mais fácil. Porque Deus não vai levar para o céu gente ruim. Viu? Gente ruim fica aqui mesmo, vai para ir para outro lugar. Deus recolhe as pessoas, isso faz parte da vida. Então quando a morte chegar na tua casa, não seja uma pessoa depressiva, não fique perguntando por quê, para quê. Irmãos, tem coisa que não é da nossa conta, por favor. Você fica, esses tubos de ensaio sobe e você fica se apegando nele. A tua fé tem que estar voltada em Jesus Cristo. A tua fé tem que estar voltada no sangue do Cordeiro. A tua fé tem que estar voltada na palavra de Deus. Por favor, queria que você, antes de terminasse o ano, porque são tempos, né? Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. E 2016 é um tempo de bênção na tua vida. O mundo está ruim, mas para nós é tempo de bênção, porque sempre vai ter bênção em nossas vidas. Teremos dias difíceis, mas se estivermos firmes com o Senhor, nós venceremos. Eu queria que você fizesse uma introspecção e fizesse uma análise crítica. Quanto tempo você dedicou a Deus em 2015? Então, aí você vai fazer um gráfico, né? Você dedicou um tanto, Deus te respondeu um tanto. E se você for bem crítico no que você faz, você vai analisar e vai ver que Deus sempre deu um pouquinho a mais do que você fez, que Ele nunca deveu favor para ninguém. Então, se você começar a pôr em prática essas coisas, tendo a palavra de Deus na tua cabeça, você vai ver que se o tempo de dedicação aumentar, o tempo de resposta de Deus para a tua vida vai aumentar também, porque é sempre mais que Deus nos dá. Porque Deus não te dá na medida. Aliás, Jesus ensinou que a medida sempre é maior quando volta para nós. Quando a medida de Deus para nós, entenda isso, é maior do que a nossa dedicação. Então, se você se dedicou de 365 dias, vamos dizer que você dedicou 10%, é pouco. 35 dias em um ano ao Senhor, é pouco. Mas você teve uma resposta. Se você dedicar esse ano assim, não precisa ir para 50%, eu sou contra radicalizar as coisas, mas assim, dedique 13%. Você já vai ver que a resposta em 2016 vai ser maior do que veio em 2015. Porque as mãos do Senhor estão sempre estendidas sobre a tua vida, pronta para te abençoar. E nessa tese de se dedicar mais ao Senhor, foi que Samuel pediu para esse povo. A arca, aonde ela havia estado, lá numa cidade durante 20 anos, foi um lugar abençoado por Deus. Que lugar foi próspero, a casa do cara foi abençoada, a família do cara foi abençoada, e a arca foi trazida. Só que a arca chegou em um tempo que os israelitas sofriam mais que subaco de aleijado. Tudo assadinho, porque os filisteus pau na cabeça. Pau. E de repente você está nessa condição hoje. Mais assado do que carne quando fica uma na outra. Ah, meu Deus. Aí ontem eu vi um post de uma pessoa, defina o ano em uma palavra. Eu pus ótimo. Irmãos, comecei com saúde, terminei com saúde, bom pra caramba. Ah, mas e os problemas? Problema tiveram, como vai ter todo ano. Mas o meu foco não está no problema, meu foco está em Jesus. Aí teve gente que pôs péssimo, ruim, atordoado. Eu falei, nossa, como o povo é besta. Mas por quê? Porque fica dando ênfase ao problema. Israel nesse tempo estava dando ênfase aos outros deuses. Eles tinham deuses de Baal. Eles tinham Deus. Uma coisa que eles faziam assim, categoricamente, saía da presença de Deus, eles faziam besteira. Lembra dos 10 mandamentos? Eles ainda eram conduzidos pelos 10 mandamentos. Era a lei mais forte sobre eles. Não fará para ti imagem de escultura, não terá outros deuses além do Senhor teu Deus. Irmãos, era batata. Os caras tiravam a atenção de Deus, faziam deuses. E aqui, eles estavam com a vida totalmente derrubada. Por quê? Eles tinham deuses de imagem que eles seguiam.
E quantas dessas imagens que nos perseguiram durante 2015? Às vezes aí você fala, pastor, mas por favor, eu não tenho nada pendurado em casa. Por favor, eu também não estou falando que você tenha pendurado nada em casa. Eu estou falando para você que são as coisas espirituais. De repente um emprego foi a tua imagem. Você se dedicou mais ao emprego do que a Deus. E por favor, não estou falando em horas de trabalho, viu? A gente tem que se dedicar ao trabalho. Mas a gente está lá para ficar que nem o Petit ficou, que lá é conhecido como Carlos, né? O Carlos, aqui é Petit, tá bom, Petit, Carlos Malaquias, tá bom. O problema foi enterrar a mãe dele, né? Fiquei assustado lá no velório da mãe dele. Ela era de uma outra igreja, e os irmãos falando da irmã Shirley. Falei, cara, será que eu estou no velório certo? Mas o Petit estava lá, falei, impossível, negão, errar o velório da mãe, né? Vai ser o fim. Aí cheguei perto dele e falei assim, bicho, nós estamos no velório errado? Não, pastor, é que Shirley era o apelido da minha mãe. A mãe dele chamava Leonildes. Falei, meu Deus do céu. Aí a gente estava lá, naquele momento, e aquele momento foi triste, né? Mas não se tornou um Deus na vida nem dele, nem do irmão e nem da irmã. Eles entenderam que aquele momento passou, a mãe estava com uma idade, todos que têm uma certa idade, ou até novos, a gente morre mesmo, hoje está aqui servindo ao nome do Senhor. De repente você fez de uma coisa, você fez o Deus da tua vida. Por exemplo, você está lá trabalhando, igual ele, está lá trabalhando lá no Macro, já faz 10 anos, e está espertinho lá, ficou esperando, apareceu a oportunidade, ele trabalha muito bem, já subiu de cargos muitas vezes lá, está numa posição boa dentro da empresa, apareceu a oportunidade, deixa que eu vou orar. O emprego não é o Deus. Você sabe que às vezes a casa se torna Deus na vida das mulheres? Começa a se dedicar mais à casa do que ao marido, do que aos filhos. Você percebeu quantas coisas durante o ano que vêm sobre as nossas vidas para tirar o nosso foco do centro, que é Jesus Cristo? Quantos deuses que são criados dentro da nossa cabeça para dividir a nossa atenção? E essa divisão de atenção é uma coisa tão maligna, que eu quero que você entenda, que dentro da estrutura social que nós vivemos, nós temos a liberdade, está na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, temos o direito de ir e vir. Dentro da Constituição Federal nos assegura esse templo de porta aberta, ninguém pode entrar aqui e impedir um culto. Tanto é deselegante nós tentarmos impedir culto de outras pessoas, temos a liberdade. E quantas vezes que essa liberdade tenta nos ser cerceada por meio de imagens e coisas espirituais, só para contrariar a palavra de Deus. Entenda uma coisa muito profunda. Satanás, a principal atividade dele é tentar tirar da nossa mente o poder da palavra. Fica aí. Não mando nem na mira, vou mandar no livro. Aqui. Tirar a tua atenção daqui. Porque ele sabe que quando nós estivermos compenetrados na palavra, ele não nos vence. Porque ele não luta contra nós. Quando Satanás tenta te vencer, e se você está enquadrado na palavra, ele tem que lutar contra o exército de Deus. Primeiro, você já viu como é que é o capeta, o diabo, Satanás? Do jeito que você conhece ele, nunca viu, ele é espírito. Algumas manifestações, para quem expulsa muito demônio por aí, você vê alguma coisa perto, mas não é a realidade. E quando nós estamos embasados na palavra, é o exército do Senhor que nos defende. Por isso que sou meio contra esse negócio de batalha espiritual, que a gente não, né? A gente tem que orar. Quando a gente ora, a palavra de Deus é certa que fala assim: o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Livra do quê? Das atitudes malignas. Então quem batalha por nós é o anjo do Senhor. Quem cerca a nossa vida é o poder da palavra. E o diabo, entenda isso, irmão, ele quer tirar você disso daqui. Porque quando cria esses deuses, né? O Deus do emprego, o Deus do carro, o Deus da casa, o Deus do trabalho, o Deus da doença, né? Quantas pessoas que morrem rapidamente porque a doença virou um Deus na vida dele. Tirou toda a atenção, as energias se concentraram e ele morreu. Por quê? Em Mateus 6:33 está escrito o quê? Buscar primeiro o reino e toda a sua... Ponto. Você percebeu o que o diabo quer fazer? Nesse tempo desse texto que nós lemos, ele colocava imagens para tirar a atenção do Deus eterno.
O profeta veio e começou a falar para eles. Aí eles entenderam. Aí no versículo 4 fala que em seguida todos eles jogaram tudo fora, suas imagens de Baal, Astarote, de todos os deuses, e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus o Senhor, ao Deus de Yahvé. Quando eles começaram isso, Samuel prosseguiu proclamando que o Deus era o Deus da vida dele. Foram para uma cidade aonde tinha um altar. Quando eles chegaram lá e os inimigos ficaram sabendo, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Satanás, o teu adversário, está de olho em você. Quando você fala assim, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou prestar um culto a Deus junto com meus irmãos. Eu já presto um culto, o meu dia a dia é um culto, mas eu vou me reunir com o corpo de Cristo na igreja. Vai levantar problema para você não vir. Porque ele sabe que quando nos reunimos em culto, quando nós prestamos um culto a Deus, existem bênçãos que só vêm nesse momento sobre a igreja. E nós somos o corpo de Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aqui você recebe uma bênção especial, aqui a tua fé é acrescida. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando você está num lugar desse, ouvindo a palavra, você está se energizando do poder de Deus. E ele sabe disso. Quando os israelitas jogaram fora todos os ídolos, e Satanás não tinha... Você presta atenção que esses ídolos, o que era? Nada mais que era uma imagem feita de alguma coisa, gesso, barro, não lembro lá. E eles ficavam com a energia aqui. E Deus estava aqui. E quando você não olha para o trono de Deus, Deus não vai te ver. Porque a tua energia está para cá. As pessoas ficavam naquilo ali, e ali ele manipulava. E hoje não deixa de ser diferente. Então, quando eles falaram assim, cara, vou jogar isso fora, vou me concentrar em Deus. O inimigo ficou sabendo. Os filisteus o príncipe deles lá já ficou sabendo. Entenda príncipe como o chefe maligno das coisas. Porque se você for no livro de Efésios capítulo 6, versículo 10, fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Quando o demônio viu que os deuses dele caiu por terra, Baal caiu por terra, ele falou assim, esse povo vai se reunir de novo em torno de Deus. Quando eles foram para Mispa, buscar a Deus, expor o seu arrependimento, os filisteus já falaram assim, avisa eles que nós estamos indo. Naquele momento o povo teve medo. Teve medo. Mas nesse momento, entenda que é uma circunstância muito fechada. Nesse momento Samuel já estava oferecendo um cordeiro em sacrifício ao povo. Cordeiro muito novo, desmamado, quer dizer, não tinha impureza nenhuma, representando Cristo. O sangue de alguém já estava sendo aspergido ali. Quando estava fazendo aquilo, os caras viram assim, Samuel ferrou, os caras estão vindo. E veio um monte de gente, vai acabar com a gente. Eu quero que você entenda, talvez em 2015, você vacilou em algumas dessas horas. Quando era para você buscar Deus, veio aí uma notícia ruim, mas o teu chefe não gosta de você. Ai meu Deus do céu, então... Irmãos, não agrade ao chefe, seja um excelente profissional, mas não é pessoal. Você é conduzido pelo poder de Deus. A pessoa pode traçar o pauzinho que quiser, dar nó em quantas fitas, jogar teu nome onde quiser. O teu nome está guardado pelo nome do Senhor Jesus. Nome sobre todos os nomes que na terra não tem ninguém mais poderoso que Ele. Mas esse ano que estamos terminando, às vezes a gente vacila. Ai meu Deus do céu, fiquei com medo. Não tenha medo. O sangue do Cordeiro já foi vertido por você. É para você que Jesus Cristo morreu. E quando veio essa notícia, então eu quero que você entenda. Muitas vezes em 2016, quando você fala assim, vou prestar um culto a Deus, vai acontecer alguma coisa. O diabo vai articular de alguma forma. Ele sabe que aqui é o pior lugar para ele que você esteja. Para nós é o melhor lugar de nós adorarmos a Deus. E você percebe que o que é melhor para Deus vai se tornar pior para Ele? Ele fala assim, esse desgraçado, esse corintiano, vai lá, ele vai ter fé. Nem que você seja corintiano, né, pô? Pô, depois eu preciso contar uma cornetada que deram no seu hoje, que eu fiquei até chateado. Mas depois a gente fala. Nem que esse corintiano vai para a igreja, vai ser abençoado, porque a gente brinca muito com o time aqui, que eu tenho muitos amigos. Mas você veio para a igreja, o poder de Deus vai vir sobre a tua vida. Aquela semana, se o diabo, ele tinha um brigômetro, né? De 0 a 10 para atacar. Se ele fosse atacar com 3, ele vai ter que atacar com 10, porque você sai daqui protegido pelo poder de Deus. Aí ele fala, desgraçado, vai sair com fé de lá. Eu ia dar um susto nele, vou ter que dar 4 sustos. Irmãos, ele pode assustar o quanto ele quiser. Quando você vem ouvir a palavra de Deus, você está guardado pelo poder de Deus. As obras malignas que intentavam contra a tua vida são tiradas da tua vida, porque é o Senhor quem te guarda. É no nome de Jesus que nós estamos cobertos.
Mas quantas vezes que a gente vacila? Quantas vezes que a gente deixa de estar aqui? Entenda. Eu falei para você, Jesus não está com uma lança no teu pescoço. Vai ou eu te mato. Não. Você tem que estar aqui de consciência própria. Você tem que estar aqui de vontade própria. Vamos pegar aquele texto de 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, porque Deus ama o contribuinte que faz com alegria. Vamos dizer que a contribuição agora aqui não seja nem o dízimo, nem a oferta, mas a tua presença a Deus. Você entende por que eu falo para você? Venha para a igreja feliz. Pode estar com a vida arrebentada, mas às vezes a gente apanha a semana inteira. Levanta, fica na pose, irmão. Você tem cara de rico. Você tem cara de gente bonita. Nem que o diabo está fazendo barulho. Você arruma bonitinho. Nem que vier com a camisa do Corinthians, mas venha para a igreja. Porque chega aqui, o diabo vai ser enfraquecido. Quando você chegar aqui, ele vai lembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez pela tua vida. Ele vai se lembrar do que está escrito lá em Colossenses. Ele rasgou a dívida que tinha. Aquilo que Satanás detinha sobre você, que era o pecado, Jesus rasgou na cruz. E sempre que ele lembra que está rasgado, ele não tem mais autoridade sobre a tua vida. E nós somos livres porque nós amamos ao Senhor Jesus Cristo. Mas essa batalha espiritual se faz durante todo o tempo. E quantas vezes da vida que a gente deixa? Coisa aperta, você fala, vou desistir. Quantos que estão pelo caminho? Quantos que acreditaram numa placa de igreja? Quantos que acreditaram em homens? Quantos que estão perdidos? Porque eles não entenderam que o que nos abastece é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Se em 2015, voltando à proposta de você fazer uma análise crítica da tua vida, quanto tempo que você dedicou a Deus, a Jesus Cristo? Esse ano de 2016 que vai entrar, dedique mais. Viu? Não deixa se envolver pelos problemas. Porque os balões de ensaio vão subindo. E vai tirando a tua atenção. Você olha para cá, você viu, continua firme. Eu queria dizer para você que Mispa hoje é onde nós estamos. É o lugar do sacrifício. É o lugar de nós lembrarmos aonde Jesus Cristo morreu por nós. É o lugar de nós lembrarmos que um dia alguém deu a vida pela tua vida. E por causa disso que nós seremos abençoados. Como que Deus vai derrotar o diabo? Se preocupe, isso é problema de Deus. E por favor, não tente falar para Deus o que Ele tem que fazer, que Deus não precisa da nossa visão. Desculpa da realidade, mas a nossa visão é horizontal. Deus vê lá de cima. Deus vê todo o problema. Ele vê que você está com um problema aqui, Ele fala assim, meu filho, fica firme aí que eu vou destruir. Aí Ele vai abrindo caminhos. Você chega onde você quer chegar. Ponha propósito na tua vida. Quando você entender que o propósito é espiritual, você vai falar, Senhor, 2016 quero me dedicar à tua vontade. Porque quando você faz a vontade de Deus, Deus cumpre a vontade dEle no teu coração. É a vontade dEle no teu coração que você seja uma pessoa muito abençoada. Pode ser assim?